bem-vindas! E hoje nós vamos falar de um tema muito específico, né, Daiane? Com certeza. É por que você tá me chamando de Daiane? Depois que eu falei, meu Deus, por que eu falei Daiane assim? Pode começar Tô de brava? novo. Não tô, viu? Não, gente. É porque é sério? Será esse tema? Pode ser, já incorporou, viu? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre os deveres e direitos do passageiro aéreo. Eu tô super curiosa, amiga, e você? Muito curiosa, porque assim, muitas das vezes passa despercebido, eu acho que muita coisa que temos direito, viu? Com certeza, eu quero perguntar tudo hoje aqui pra advogada, ela que é especialista, né, em direito No do assunto. passageiro aéreo. Então vamos chamar, amiga. Vamos! Com vocês, Fernanda Rosa! Bem-vinda! Obrigada, meninas. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, bater esse papo super gostoso, fazer essa troca que sempre acrescenta para todo mundo, principalmente para mim, de estar aqui com vocês. Obrigada! Fer, pode começar. Podemos chamar de Fer? Claro, melhor. Ai, já ficamos íntimas. É sempre bom a gente ficar amiga de advogado. Nossa, ótimo! Ô, Fer, começa se apresentando, falando um pouquinho, talvez, né, da especialidade, como que você chegou, porque é uma área bem específica mesmo, né? É uma área bem específica. Eu sempre achei interessante, sempre quis ter um nicho específico, né? Eu acho que você precisa ser conhecido numa área no direito, uma única área. Então, essa é a visão que eu sempre tive desde que eu comecei a advogar. Apesar de não ter começado a advogar na área do direito do passageiro aéreo, eu advogava em direito do trabalho, que não tem relação nenhuma. Deve ter um mínimozinho, a gente conversa depois sobre isso, mas assim, não tem relação. E eu não sou de Rio Preto, eu sou mato-grossense, nascida e criada no Mato Grosso, interiorzão mesmo, assim, cidade que acabava a luz, ficava sem luz. Olha. E aí eu vim pro interior de São Paulo para fazer faculdade, fiz pós, mestrado, voltei pro Mato Grosso para trabalhar no Mato Grosso, porque enxergava uma oportunidade de trabalho para mim melhor lá do que onde eu morava. Hoje em dia eu já não penso assim, mas enfim. E aí eu trabalhava com direito do trabalho, num escritório como associada, e comecei a namorar. O meu namorado era daqui de Rio Preto. Então ficava nessa ponte aérea, Rio Preto, Cuiabá, Rio Preto, Cuiabá, Rio Preto, Cuiabá. Você ficava pegando experiência, né, Fernanda? Essa é a melhor experiência que você pode ter, acredite. Porque assim, você vê de tudo e mais um pouco, né? Sim. E aí eu tinha problema com os meus voos, tinha que fazer os processos dos meus voos, conhecia as pessoas também no aeroporto, as pessoas, você faz meu processo também? Você faz meu processo também? Falava, faço, né? E comecei a fazer. Continuava trabalhando lá e fazendo os processos que eu tinha, porque o escritório que eu trabalhava, eles permitiam você ter processo fora. E aí eu me mudei pra cá, fui chamada para trabalhar numa multinacional aqui em Rio Preto com o direito do trabalho também. Só que eu não... Nossa, assim, foi totalmente decepcionante pra mim, tudo que eu vivi lá dentro, em vários aspectos, assim. E aí foi quando eu falei, não quero mais. O que eu vou fazer agora, né? Porque eu não quero mais atuar nessa área. A realidade foi essa. Ficou traumatizada. Não quero mais, e isso não é o que eu quero pra minha vida. E aí eu falei, mas calma aí, eu já tenho pra onde ir. Eu já tenho processo contra a empresa aérea. Já é uma área que eu tô atuando há anos. Quando eu mudei pra cá, eu já atuava ainda há 2 anos, né, nessa área do direito. Eu falei, então é isso que eu vou trabalhar agora. Então, eu vou começar a fazer publicação no meu Instagram, como informativo para todas as pessoas que eu tenho, e vou atuar só nessa área. E desde então tem dado super certo, super certo. Ô Fer, uma pergunta. Você citou que teve vários problemas, né, nessa sua fase de ponte aérea aí. Você consegue contar pra gente alguns desses problemas? Consigo. Eu, uma vez, tive um atraso, né? Não tinha voo direto, não existe voo direto Cuiabá Rio Preto, você para em Campinas. E uma vez o meu voo atrasou para sair de Cuiabá, e quando eu cheguei em Campinas, a minha conexão já tinha decolado. Então, eu não tinha mais como chegar em Rio Preto. E aí, quando acontece esse tipo de situação, o ideal, né, é você ser encaminhado para uma acomodação, porque eles vão, para um hotel, literalmente, porque eles vão te reacomodar no próximo voo. E eu fui pro hotel, cheguei no hotel por volta das 3 horas da manhã, para no outro dia voltar pro aeroporto 6 horas da manhã. Cheguei no aeroporto, meu voo foi cancelado de novo. Nossa. Eu cheguei em Rio Preto 3 horas da tarde. Era para eu ter chegado no dia anterior, 10h30 da noite. Eu cheguei no outro dia, 3 horas da tarde.
Nossa. Eu já vou aproveitar o gancho aqui, amiga, porque eu vou Sim. colocar uma história minha. Você tá falando isso e aconteceu algo parecido comigo, mas eles não me encaminharam para nenhum hotel, nada disso. Até porque eu perdi o voo, era mais ou menos das 3 horas da tarde, e eles me colocaram num voo 8 horas da noite, mais ou menos. Eu tava grávida ainda. Nossa. Fiquei esperando. Mas também eu fiquei pensando na logística, porque era em São Paulo, era de São Paulo para Rio Preto. Talvez nem daria esse tempo, né? De ir para hotel, voltar. Eles precisam fazer isso, né? Te colocar em um hotel. Mas e a questão dessas horas? Como que funciona isso? Olha, funciona assim. Isso é lei. Então, toda vez que você tem um cancelamento de voo, a empresa aérea precisa te fornecer algumas coisas. O que são essas coisas? A partir de 1 hora, ela tem que te oferecer uma facilidade na comunicação. Então, a partir de 1 hora de atraso, ela facilita a sua comunicação. Isso acontece? Não, não acontece, porque eles não vão facilitar a sua comunicação e também não vão te dar a informação que eles têm que te dar a respeito O que seria do tá facilitar a acontecendo. comunicação? Seria oferecer que você uma internet ali de fácil acesso para você. É basicamente isso, e facilitar a comunicação com eles. Para eles te dizerem, olha, está acontecendo isso e isso, você vai ser realocado no próximo voo. Isso não acontece. Você ter informação. A partir de 2 horas, eles têm que te dar uma alimentação, voucher alimentação, para você comer. E aí, a partir de 4 horas, é o momento que eles têm que te dar uma acomodação. Isso acontece algumas vezes sim, outras vezes não. E aí, a gente pode entrar nessa logística que você comentou. Geralmente, o que eu vejo? Geralmente, quando isso acontece durante o dia, então, o meu voo era 1 hora da tarde, eu perdi a conexão, né? E aí, agora o meu próximo voo é 8 horas da noite. Eles não vão, nunca vi eles mandarem ninguém para uma acomodação e falarem, vai lá, espera no hotel bonitinho, sentadinho. Você fica no aeroporto esperando. E não é sempre também que eles oferecem a alimentação. Quando acontecia comigo, eu não pedia, eles me ofereciam, eu não pedia, eu guardava todos os comprovantes e fazia o meu processo. Ah, tá. Sim. Mas tem um detalhe, porque assim, eu perdi realmente o voo não era atraso da companhia, nada disso. Foi você que Eu que atrasou. perdi. E olha que, gente, foi um dia assim, porque tinha que acontecer, a gente tem que olhar como como que a gente fala quando é um... Ai, fugiu a palavra agora. Um livramento. Um livramento, livramento. exatamente. Por quê? Eu tava grávida, eu cheguei mais de 3 horas de antecedência no aeroporto. Só que era em Congonhas, eu não lembro agora, eu acho que era em Guarulhos. Não vou me lembrar, na verdade. A gente chegou no aeroporto, mais de 3 horas de antecedência. Eu fui pro portão, só que eu cheguei no aeroporto no portão 13. E aí não tinha mais portão, e o meu portão era o 14. E aí eu tive que andar tudo, atravessar o aeroporto pra chegar no portão 14. Só que assim, nessas 3 horas antes, eu fiquei conversando. Você foi eu bem fui em cima do comer. horário. Aí eu falei assim, agora tá na hora de ir pro portão. Já tô aqui, ó, aqui é o 6º, então até chegar o 14 tá pertinho. E aí eu vi que não, tinha que atravessar todo o aeroporto de novo, sair correndo grávida, enfim. Nossa, foi um caos aquele dia. E eu cheguei no portão correto 3 horas, assim, pelo meu relógio. No relógio deles era 3:01. E eles não me deixaram entrar. Mas eles te deram outra passagem? Eles me deram. Então, eu até ia te falar isso, porque assim, eles me deram outra passagem pra noite, mas eu achei que até foi ok, porque eu já tava contando assim, eu vou ter que comprar outra passagem, Que né? foi um erro seu. Porque foi um erro meu. Acontece. A gente fala mal, mas a gente vai falar bem também, né? Sim. Acontece. Às vezes a gente perde um voo, também já aconteceu comigo. E aí você fala, perdi meu voo, o que que eu faço? E aí aparece uma pessoa ou muito bem-humorada ou de muito bom coração. Eu não sei o que acontece, porque às vezes, a maioria das vezes, realmente, gente, quando você perde voo, eles não te colocam em outro voo sem cobrar nada. Obrigatoriedade. Não tem, não Eles não existe, têm obrigatoriedade. Eles literalmente, né, nessa situação, eles literalmente estão sendo educados e te fazendo um favor. Eu acho que é porque eu tava grávida mesmo Pode e eu ser. comecei a chorar, porque eu não tinha o que fazer. Eu tava com meu primo e eu falava assim, a culpa é sua, por que a gente não foi no horário? Eu falei pra você. Você não mudou o portão de embarque, você só Não calculou conseguiu chegar errado o tempo de Eu calculei deslocamento. errado o tempo. Entendi. Porque às vezes acontece de várias pessoas que perdem o voo porque não olham que mudou o portão de embarque. É. E aí fica no portão errado e perde o voo. Não, nesse caso eu achei que eles foram muito bacanas. Muito mesmo. bacanas mesmo, muito bacanas. Já aconteceu comigo também, eles foram bem bacanas, nunca esqueço, assim. A moça me atendeu extremamente bem, inclusive não foi só uma vez não, foram 2 vezes. E a questão de alterar o portão de embarque, aí não tem
Eles avisaram com antecedência também, se a pessoa se confundir e não chegar, eles são isentos de responsabilidade. São isentos de responsabilidade. Tem um tempo com antecedência que eles têm que avisar? Não tem um tempo com antecedência, porque geralmente quando eles avisam, eles avisam já... A obrigação é sua de ficar olhando. Então, se eles... Agora, por exemplo, se você tá muito longe, aí o que eu sempre recomendo? Tô muito longe, preciso ir para algum lugar... como é que eu vou fazer? Porque tô vendo que eu não vou chegar a tempo. Procura um guichê, o primeiro funcionário da empresa que você achar e fala, olha, eu tô indo pro portão tal, avisa que eu tô chegando. Já aconteceu comigo também e eles avisam. Porque daí eles falam, passageiro tal, segura que tá chegando. Isso já aconteceu comigo também, foi até de voo internacional, aí eles avisaram e eu passei na frente de todo mundo, assim, fiquei em fila, nada pra passar a mala, aquelas coisas todas, e aí funcionou. Mas no caso ali, não deu certo nesse dia, porque eu até achei que ia dar tempo. Até que eu cheguei 3 horas, pelo meu relógio, no deles era 3:01. E não. E eles são, assim, criteriosos com esses horários de fechar e encerrar embarque. Super criteriosos. Tanto que a perda de conexão que acontece, que a gente fala que é culpa exclusiva da empresa aérea, eles são tão criteriosos que você pousa no avião deles para pegar o outro, se você pousa fora do horário, já acaba. Eles decolam e te largam. Uhum. Sim, mas daí nesse caso eles têm culpa. Eles têm culpa? Uhum. A culpa deles. Fornecimento de tudo que você precisa e a culpa deles. Realocar em outro voo sem nada de custos também. Sabe, a minha maior dúvida nunca aconteceu comigo, mas além do contratempo, né, da viagem, horas perdidas, e se é um compromisso inadiável que você tá perdendo, uma chance da vida, é um médico, é uma cirurgia... Alguma coisa assim, como que é conduzido nessa situação? Vamos lá, é complicado, né? A gente marca os compromissos e a gente... O que eu sempre falo? Quando a gente compra uma passagem aérea, a gente faz um contrato. Então, eu faço um contrato com a empresa aérea que eu vou chegar naquele local, naquele horário. Porque eu tenho um compromisso depois e o contrato que eu fechei é aquele. E aí, você perde um compromisso. Algumas pessoas tentam alterar o compromisso, apesar de que a gente sabe que essa é a pior parte. E a empresa aérea precisa te colocar no primeiro voo disponível, seja dela ou seja de outra empresa. Independente. O que acontece muito é a empresa aérea falar, não tenho voo disponível. Você não tem, mas a outra tem. Então, eu pesquisei aqui, e aqui na Decolar, ou aqui no site da outra empresa, tá me dizendo que tem um outro voo. Você não vai me colocar? Então, tá bom, vou printar essa tela aqui, tô perdendo uma oportunidade, né? Tô perdendo uma reunião. Estou tendo que adiar uma reunião e depois a gente tem que resolver judicialmente. A maioria dos casos são resolvidos judicialmente. A maioria de todas as pessoas que resolvem entrar, né? Porque ainda uma minoria não faz nada. E eu acho que pode falar. Não, eu ia falar porque não tem informação mesmo, nem conhecimento, né, disso, que a pessoa pode entrar com um processo porque a companhia atrasou e ela perdeu uma reunião, por exemplo. Eu acredito que... Olha como é diferente a visão, né? Para mim, assim, eu acho que tem tanto conhecimento. Mas é muito interessante eu saber um outro posicionamento que as pessoas não sabem. Mas... O judiciário hoje, sobre esse direito que a gente fala de processar a empresa aérea, ele entende que você tem que chegar no seu destino final 4 horas depois do horário contratado. Teve uma alteração no contrato um descumprimento de contrato. E tem que ser mais de 4 horas. Menos de 4 horas, eles entendem que é mero aborrecimento. Uhum. E aí tem mais um detalhe. Sim, tem um paciente lá na sala de cirurgia, esperando o médico, é um mero aborrecimento. Situações do cotidiano. É isso. Eles tratam assim. Eles tratam assim. Então, assim, não vale a pena nem ingressar com um processo, porque você não vai ganhar. Isso já é, assim, entendimento consolidado, que a gente fala, o termo que a gente usa. Eu ia falar uma outra coisa e me fugiu da cabeça, que a gente estava conversando. A questão de ter o conhecimento, né? De saber dos direitos e poder entrar judicialmente. Isso. Aí a gente volta nas 4 horas que eu estava falando. Sim. Alguns juízes entendem que a partir de 4 horas você já teve um dano moral. E outros entendem que, além das 4 horas, você tem que demonstrar qual foi o dano que você teve. Isso que eu ia perguntar. Eu tenho que
provar, né? Que comprovar que eu realmente perdi ali uma reunião, uma cirurgia. Isso. Ou que você perdeu uma consulta médica, que você perdeu uma prova de vestibular, que você perdeu o que você perdeu. Mas a gente não se engessa, pelo menos eu, né? Eu não me engesso exatamente no que a pessoa perdeu. Porque, pra mim, o dano não tá só no que a pessoa perdeu. O dano tá no descumprimento do contrato, o dano tá no horário que ela chegou, o dano tá em todo o tempo que ela ficou no aeroporto sentada numa cadeira, desconfortável. O dano tá no tempo que ela não teve uma informação sobre o que aconteceu. Então, assim, existem várias situações que causam o dano. A perda do hotel, a perda de um dia de viagem, a perda de um dia útil de trabalho. Sim. O estresse todo, né? Emocional, fica abalado, o que tá acontecendo, o que não tá. Então, já aconteceu comigo de o voo atrasar 5 horas, mais ou menos, de atraso. E aí, não foi só 5 horas, porque como eu tinha conexão, eu cheguei lá, eu tive que pegar outro voo, porque eu perdi, né? O do horário, que era a minha conexão. E então, cheguei muito mais do que 5 horas de atraso, assim. Mas, era uma viagem a passeio, por exemplo. Então, como que eu vou comprovar que... Até era essa pergunta, assim, que, perdi algo. Você perdeu 5 horas do seu tempo, que você já poderia ter chegado no hotel, na praia e tá aproveitando. Você perdeu 5 horas de lazer com a sua família, com as suas filhas. Você ficou 5 horas, hipoteticamente falando, tá? Você ficou 5 horas passando um cansaço com 2 crianças no aeroporto. Porque, assim, viajar com criança é cansativo. Sim. Você perdeu o valor que você pagou naquela diária, daquelas horas. Então, assim, existem vários meios que a gente consegue ir comprovando o dano, sabe? Às vezes, realmente, a pessoa só não tem. Tô indo pra casa da minha mãe, né? Mas ainda assim, tem como colocar, assim, que a pessoa teve dano. Ô Fer, e é uma área bem específica e que às vezes que a gente não, né, tá constatando aqui, que a gente não sabia que envolvia um processo, né? Assim, a gente sabe que às vezes a gente pode ali... no momento, tentar recorrer, tentar argumentar. Mas quando a gente vai para um processo e tá comum, as pessoas conseguem ganhar e rever os seus direitos mesmo? Dai. Eu ia falar isso, qual a probabilidade, né, dessa causa? Gente, essa é a pergunta mais difícil que vocês podem fazer para um advogado. Toda vez que eu Toda vez que alguém me pergunta isso, eu falo assim, olha, e eu respondo exatamente assim. Essa é a pergunta mais difícil que você vai fazer para um advogado. A gente faz o trabalho e a gente depende do entendimento de um terceiro, que é o juiz. Então, quem vai entender se mesmo assim você teve dano e qual foi a extensão desse dano e o quanto de dinheiro a empresa aérea tem que te pagar, porque as condenações são em dinheiro, tem que te pagar por esse dano, é o juiz. A maioria dos casos são bem vistos. A maioria dos juízes entendem que realmente teve um dano. Agora, quanto ao valor, varia muito. Como eu atuo no país inteiro, então eu vejo assim, uma discrepância de valores bem grande mesmo. Uma diferença muito grande Por que será? de valores. Porque cada juiz entende que a extensão do seu dano é diferente. Depende muito do juiz, Depende da cultura, muito do cultural. Juiz. Eu acredito Análise. que seja uma análise mais cultural mesmo. Entendi. E assim, o que a gente pode dizer que são direitos para as pessoas não ficarem com dúvida, por exemplo, será que eu posso com relação a isso? Aconteceu tal situação comigo semana passada. Os direitos dela, ela tem que chegar com tanto de antecedência, ela tem que embarcar com tantos minutos. Se deu 3, era 3, e se chegou 3 e 1, você já perdeu. Você tá perguntando dos deveres ou dos direitos mesmo? Que ela tem dos deveres. Dos deveres da pessoa, do passageiro. Olha, é bom a gente saber também que a gente tem dever e que a gente precisa cumprir. Porque senão, a gente comentou da perda do voo por nossa culpa e que é realmente uma mera deliberalidade da empresa aérea de dar esse voo pra gente. Estão sendo super gente boas. Mas a gente tem deveres a ser cumpridos também. Porque senão esse voo não vai acontecer e aí você não pode fazer nada contra a empresa aérea. Então a gente começa pensando na seguinte situação, e eu vou falar porque aconteceu comigo recentemente. Eu nunca tinha viajado com meu filho menor de 2 anos. Eu não sabia que eu tinha que incluir ele como passageiro. Eu achei que eu chegava lá, entregava a certidão de nascimento dele, subia no avião e ia. Deu um problema no meu check-in, eu fui no aeroporto 2 dias antes, a mulher perguntou pra mim, tem mais alguém que vai viajar com você? Eu falei, tem, meu filho. Mas ele não tá aqui na passagem. Aí eu falei, você tem que colocar? Branca, assim, ó. Eu sou advogada dessa área, viu? E eu assim, prestando atenção. Aí ela falou, tem que incluir a criança. Aí eu falei, faz esse favor pra mim. E ela colocou na minha viagem, incluiu tudo certinho.
E aí eu falei, e se eu não tivesse, né? Sim. Então, e se fosse lá na hora? Então, aceita. Eu até ia te perguntar, porque assim, no caso, eu sei que as crianças menores de 2 anos, elas não pagam a passagem, mas tem a taxa, não tem? Não, criança menor de 2 anos é só para voo internacional. Eu acho que é 10% do valor da passagem. Ah, tá, entendi. Para voo nacional, criança não paga, menor de 2 anos não paga passagem, tem direito a levar uma bolsa de mão para a criança, você pode despachar o carrinho gratuitamente, e esse despacho, quando a gente fala dele, a gente imagina que você despacha e vai pegar só lá no seu destino final. Uhum. Não, se você tiver 1, 2, 3 conexões, em cada conexão você leva até a porta do avião e pega na porta do avião o carrinho. É muito interessante. Que legal. Algumas empresas aéreas até te dão o direito da criança levar uma mala de 10 quilos, são poucas. E também você pode despachar um bebê conforto. Ou você despacha o carrinho ou o bebê conforto, gratuitamente. Sim. Mas é independente da idade da criança? Até 2 anos. Até 2 anos. Acima de 2 anos, eu Acima tenho que contar como uma bagagem o carrinho. Acima de 2 anos, você vai contar como bagagem, porque a criança já paga a passagem, né? Ah, entendi. É só até 2 anos. E aí Uhum. você vai contar como bagagem, a bagagem da criança, o carrinho, tudo que você levar, correndo risco até de pagar uma bagagem extra. Uhum. E Entendi. Aí, Tá. quais mais deveres temos? tem o dever de prestar atenção no check-in, porque a empresa aérea, ela pode fornecer para você a facilidade de fazer o check-in online, mas pode dar algum problema e você precisa fazer esse check-in no aeroporto. E aí você tem que chegar com 2 horas de antecedência, pelo menos, para voo nacional e 3 para voo internacional. Se você não chegar com essa antecedência para fazer o check-in, você vai perder o seu voo, eles não vão deixar você voar. Se tiver qualquer problema depois, você não chegou nesse prazo, o Eles problema não é vão seu. deixar você voar. Eu tenho casos de pessoas que me procuraram e falaram assim, eu não conseguia fazer check-in online pela Gol. E aí eu cheguei lá, faltava tanto tempo pro meu voo, assim, 40 minutos, 1 hora, e eles não me deixaram fazer o check-in para embarcar. E aí eu falo, poxa, mas você viu que não estava conseguindo, né? Então aí eu explico para a pessoa, olha, realmente não tem o que fazer, você precisava chegar com 2 horas de antecedência e agora não há discussão. Os juízes entendem que se o erro foi seu e você não chegou com antecedência, eles não. Se as regras estavam estabelecidas e você não cumpriu. As regras são claras. Não, claras e já pré-estabelecidas no contrato. Ninguém lê, né? Todo mundo Ninguém só dá o lê. aceito, eu aceito. Eu e aceito. aceita. É Mas verdade. lá tá escrito. E também no próprio site tem todas as informações de todos. Eu fico olhando o site das empresas aéreas pra ver o que muda, o que não muda, se tem alguma alteração em bagagem. E lá Aham. eles falam, eles explicam bem. Eles explicam sobre doença infecto-contagiosa, eles explicam sobre tudo. E outra coisa também sobre os deveres que você perguntou, é as medidas das malas. Agora, a Latam, ela tá com uma tarifa, acho que basic, que chama a tarifa, que você não tem mais direito a levar a mala de 10 quilos. Você só pode levar uma bolsa do dia a dia. Mas aí, quando você compra, você já compra sabendo que você tem direito àquilo. Então, essa é uma regra. Caso Não tem você mais direito nem a mala de 10 quilos? tem, Se eu mas comprar a passagem basic. se você comprar a tarifa basic, porque a Latam, quando você compra a passagem, ela tem várias tarifas. Light, premium, né? E aí, quanto melhor a tarifa, mais cara é a passagem. E aí agora eles criaram a Basic. E aí quando você compra, você não tem direito na compra. Uhum. Aí se você quiser levar, você tem que pagar. A de 10 quilos. Ah, tá. Entendeu? Mas aí ela ainda tem a passagem normal, com o preço normal, que eu acho que é não lembro agora, que você compra e nela você tem direito a levar a bagagem de 10 quilos. E aí tem a outra que você compra e tem 23 mais 10. E aí vai melhorando. E aí tem as medidas também da mala que precisa caber lá em cima, né, no bagageiro, que você precisa cumprir essas medidas, porque se você não cumpre essas medidas, você vai ter que despachar sua mala e você vai ter que pagar pelo despacho da sua mala. Deixa eu perguntar sobre as bagagens lá no bagageiro, porque aconteceu numa última viagem que eu fiz. Olha só. A moça que estava na minha frente, ela começou a brigar, porque quando ela chegou no assento dela, não tinha espaço para ela colocar a mala dela em cima no bagageiro. E aí, ela começou a tirar as malas das pessoas para poder colocar a mala dela. E aí veio lá a comissária e elas começaram a discutir isso e aquilo, que ela não podia fazer aquilo que ela estava fazendo. Ela falou assim, mas assim, aqui no meu assento não tem lugar. E geralmente não tem espaço realmente para todo mundo, né? Não, eu achava que tinha. Eu também achava que tinha. Nessa ocasião, eu falei assim, oi? Desculpa. Eu realmente achava que tinha lugar. Aí, eu descobri que não tinha, porque uma amiga minha é comissária de bordo. E um dia ela falou pra mim, amiga, não tem lugar pra todas as malas mesmo. Uhum. Quando o voo tá muito cheio, não tem lugar.
Eu vou ser bem sincera, eu não despacho a minha mala de mão, não. Eu não despacho a minha mala de mão, porque geralmente eu levo nela algumas coisas que eu não posso perder. E quando a gente despacha, corre o risco de extraviar. Sim. Mas já aconteceu comigo uma situação parecida, que eles falavam pra despachar e eu não despachei. E quando eu cheguei, não tinha lugar. Não tinha lugar, porque uma pessoa que estava com uma bolsa que cabia embaixo do pé, pegou a bolsa e colocou lá em cima. E aí não quis, e a pessoa não quis retirar e colocar no pé. Porque ela falava assim, minha bolsa é minha mala de mão, eu não vou retirar daí. Aí a gente acabou conseguindo um outro lugar mais pra frente. Mas assim, realmente não tem lugar pra todo mundo. Então quando eles falam pra despachar, não é frescura. Porém, é arriscado você despachar uma mala sua de mão sem você passar por todo o procedimento que você passa lá atrás, quando você despacha antes de você entrar no aeroporto. Isso é arriscado. E assim, furto de coisa dentro de mala é uma coisa muito comum. Quebra de objeto dentro de mala. Tudo bem, furto também. Furto também é comum. Eu tenho amigos que já voltaram sem itens que eles compraram de presente. Eles têm E assim, eu não sei, né? Não sei quem faz, mas eles têm um meio que eles pegam lá dentro as coisas e tiram e você nem percebe que mexeram na sua mala. E aí a gente só abre a mala em casa. Sim. Gente, eu não pego a mala. E às vezes nem no dia. Não, nem no dia. Vou ser bem sincera, eu não pego a mala lá no aeroporto e abro. Se a minha mala tá quebrada, aí eu pego e abro. Mas, gente, eu não vou saber se tá tudo lá dentro, sabe? E aí, tem como... é muito difícil você provar esse objeto. Existe um jeito de provar. Dá trabalho, mas existe. Quando a gente vai arrumar a mala pra despachar, e até a mala de mão, porque caso aconteça de precisar despachar, mas eu vou me apegar aqui a mala de 23, porque a mala de mão tem um detalhezinho. Filmar a sua mala, tirar foto da sua mala. Então, aqui na minha mala tem isso, mexer na mala, puxar as coisas, mostrar tênis, mostrar sandália, mostrar vestido. Filmar fechando, né? Porque não vai que eu filmei e tirei depois. E filmar ela aberta também, dos dois lados, mostrando os itens que tem. Mas lá no aeroporto eu posso fazer isso em casa? Na sua casa. Lá no aeroporto você vai fazer uma declaração de... Você vai fazer uma declaração dos itens que tem na sua mala. Você vai pedir para eles uma folha e você vai colocar perfume tal, tênis tal, sandália tal, vestido tal. Os brinco, itens que for mais, né? Tudo que for mais caro, você vai descrever lá. Se não me engano, tem até um espacinho para você colocar mais ou menos o valor que aquilo custa. Então, você já vai ter duas provas. A prova da mala com os objetos e a descrição que você fez ali. Fechou? Guardou o papel? Eu quero que você coloque a minha mala como frágil. Essa mala tem itens que quebra, mesmo que não tenha. Coloque a minha mala como frágil. Pega essa declaração e aguarda. Esse é um meio da gente evitar, não vai evitar não vai conseguir, mas assim, diminuir os danos caso aconteça o furto. Agora, com a mala de mão, quando a gente tá lá no aeroporto, escuta, o avião tá cheio, você vai ter que despachar sua bagagem. Como que você vai despachar uma bagagem que você não pesou, que você não sabe quantos quilos tem, e que você tem alguma coisa, por exemplo, super importante lá dentro? E se extraviar, como é que você vai comprovar que você tinha? E aí, é o que eu sempre oriento os meus clientes. Você vai virar e vai falar assim, tudo bem, você está me obrigando a despachar. Eu já ouvi casos de gente que a empresa aérea falava assim, você não vai embarcar se você não despachar sua mala. Tudo bem, vou despachar. Eu quero pesar a minha mala pra gente saber quantos quilos tem aqui e eu quero fazer uma declaração do que tem aqui dentro. Aí eu despacho a minha mala. E aí, a maioria das vezes, eles se recusam a fazer isso e não tem o que fazer. Você tem que levar sua mala. Aí você pode levar dentro do avião. Aí você pode levar dentro do avião. Já aconteceu comigo de extraviar. Era a bolsa de mão mesmo, que eu optei levar uma outra de mão comigo. E essa era perfumes, óculos de sol e maquiagem. E eu despachei ela. Na volta já do compromisso aqui em Rio Preto, ela não veio. E aí eles pediram pra eu fazer. Depois, já tinha chegado, né? Daí eu vi que ela não estava no voo. Eu tinha ido, não sei. Acho que ela tava pro Nordeste, acho que ela tinha ido. O voo. E aí eu fiz uma lista de itens que ela tava. Eles pediram pra eu fazer, pra eu lembrar de tudo. O que tava dentro da bolsa. Fiz a lista, ficou uma via com eles, uma via comigo. E depois de demorou. Foi coisa de uns 5 dias a 6 dias que chegou. E chegou certinho? Chegou certinho. Certinho. Eu só fui lembrando dos itens, coloquei e esperei. Como não era nada muito assim, era maquiagem, perfume, óculos, nada que me fazia, não era um computador, nada que fazia algum prejuízo, eu aguardei. Mas eu lembro que demorou. Eu tinha que ficar ligando lá, falando assim, tô esperando a minha bolsa, tá. Ah, ainda não chegou.
tô esperando a minha bolsa, tal. Imagina se isso acontece, você chegou na praia, a mala não chega. Nossa. É um transtorno, porque daí você precisa comprar os itens, você não sabe quanto Sim. tempo você vai ficar sem. Aí, Perdão. nesse caso de extraviar, quais são os direitos que eu tenho? Se eu tô indo, por exemplo, se é um compromisso, os itens que vão fazer falta pra mim, naquele evento, naquele momento. Olha, você vai ter que comprar. Primeira coisa, fique ciente de que você vai ter que comprar. Colocar nota fiscal em tudo, em tudo. Mas antes de sair do aeroporto, é muito importante que você procure o guichê da empresa aérea e fala que você quer fazer um registro de irregularidade de bagagem. Porque esse registro é um documento que a empresa aérea vai te fornecer falando: a mala da Lilian foi extraviada. A mala é com ticket tal, tamanho tal, tá extraviada. Pronto. E aí você vai ter o documento que comprova. Muita gente sai do aeroporto e não faz isso. E aí depois a gente comprova por outros meios, dá um pouquinho mais de trabalho. E aí você vai precisar comprar o que você, no momento, não tem. Tinha e não tem. Sim. Sempre oriento colocar o CPF em tudo que comprar. E não comprar muita coisa. Porque a gente também Má fé, tem né? algum entendimento do juiz de que, você ficou 2 dias sem mala, você não precisava ter comprado tudo isso, né? Então, assim, comprar os itens básicos e ir sobrevivendo com aquilo. É basicamente isso. Não tem muito o que fazer. Não. Sobre essa questão, eu tenho 2 perguntas. Uma é sobre mala quebrada. E já aconteceu comigo, a mala tava quebrada, só que eu cheguei de madrugada. E aí não tinha um Cristo no guichê, porque me orientaram lá no aeroporto que eu tinha que falar com algum funcionário da companhia, né, do meu voo, assim, daquela companhia que eu tinha chegado, mas eu não achei nenhum funcionário ali no guichê pra me orientar, pra me dar esse documento pra eu preencher. E aí eu tinha visto, acho que foi pela internet mesmo, que se eu saísse do aeroporto, acabou a minha chance de rever essa mala ou esse prejuízo. É. Mas, hoje em dia, como o celular facilita a nossa vida, a orientação é: filme o guichê. Ó, minha mala tá quebrada, eu tô aqui no aeroporto. Por quê? A foto e até o vídeo aparece de onde você tá filmando. E aí horário, tudo. Horário, tudo. Ó, minha mala tá aqui, acabei de pegar, tá quebrada. Não tem ninguém aqui no guichê pra fazer o registro de irregularidade de bagagem, que são tantas horas da madrugada. E vai comprovando tudo por vídeo. Porque é o jeito e dessa maneira vai funcionar. Mas, nos outros casos, quando for um horário comercial normal, a orientação também para mala quebrada é fazer o registro de irregularidade de bagagem. Porque eles vão anotar o que aconteceu com a sua mala, onde está quebrado, né? Se amassou e se não amassou, e vão dizer que vão te procurar depois para consertar a sua mala. Consertam? Às vezes sim, às vezes não. A maioria das vezes eles te oferecem um valor para colocar no seu CPF, ficar como valet lá na sua conta da empresa aérea e você utilizar. E aí é o que eu oriento também. O que você quer? Você quer ficar sem mala e quer ganhar um valet de 300, 500 reais para utilizar e ter que comprar outra mala? Ou você quer uma mala nova? E às vezes a pessoa quer um valet e fala: minha mala não valia muita coisa, vou ficar com esse valet. Mas às vezes a pessoa fala: não, eu preciso de uma mala, né? Eu vou viajar, como é que a gente vai fazer? E aí, eu não sei como tá hoje, porque faz muito tempo que eles não quebram a minha, porque já quebraram. Mas antigamente a Azul, dentro do aeroporto, ela tinha uma sala com mala nova. Então, Nossa, olha. Então você chegava lá e eles falavam: as opções de mala que a gente tem é essa daqui, você pode escolher. E te davam uma mala nova. Que custo de muita conversa e muita insistência no sentido de: não quero nenhum valor vinculado à minha conta e não tem como arrumar a minha mala. No meu caso foi esse, ia levar 15 dias para minha mala ficar pronta, de 15 dias a um mês. E como eu vinha muito para Rio Preto, eu precisava dela. Eu falei: olha, não posso ficar sem. E aí eles falaram: vai no aeroporto. Eu entrei, gente, parecia um paraíso. Tinha uma sala cheia de mala nova. Nossa. Gente, que legal, né? Ô, Fer, deixa eu te perguntar. Não precisa, não falando de valores, assim. Mas, até que ponto compensa, vamos supor, financeiramente, por uma mala quebrada, mas aí se eu tiver que entrar com um processo, não. São coisas que eu tenho que tentar resolver, porque o custo de um processo não vai pesar pra mim, assim, enquanto passageiro? Não vai pesar pra você. Você tá falando literalmente no sentido de ter que pagar o processo. Isso, porque eu fico pensando assim, por conta de uma mala quebrada, mas aí eu vou entrar com um processo. Vai ficar mais caro do que eu consertar ou até comprar uma mala. Ou quais casos? Olha, dependendo, realmente vai. Faz muito sentido o seu raciocínio, Lilian. Porque assim,
você pagou um valor X na mala. E aí você entra e pede, eu quero esse valor de volta porque a minha mala valia isso. Aham. Alguns juízes até entendem que quando a empresa aérea quebra sua mala, é para ela te pagar o valor da mala mais o dano moral. Aí, com esse dano moral, você faz o pagamento para o advogado, porque geralmente os advogados pedem uma porcentagem ao final do processo. Agora, se o juiz não te der um dano moral, você não vai ter o valor da sua mala. E vou ter que pagar o E aí processo, você vai as ter custas feito do um processo. contrato e vai ter que pagar o advogado. As custas do processo você não vai precisar pagar. Por quê? Quando a gente entra com processo contra a empresa aérea, a gente entra no juizado especial. O juizado especial é uma parte processual ali, uma parte do direito que você não paga para entrar com o processo. E ao final do processo, caso você perca, você também não paga a parte contrária. Você só vai ter que pagar se você quiser entrar com um recurso. Caso contrário, não. Então, processualmente falando, as custas, você não vai ter custo nenhum processual. Entendi. Então, assim, é um atalho que a gente utiliza. Só não dá quando é menor de idade, porque o menor de idade não pode ser juizado especial, tem que ser justiça comum. Ainda assim, a gente utiliza o critério de que o menor de idade não se sustenta, não tem dinheiro para pagar. Já é um entendimento do STJ que quem está entrando com o processo é o menor de idade, mesmo que é representado pelo pai ou pela mãe, que trabalham, porém, o ECA, né, ele não permite que a criança trabalhe, não tendo ela renda, não tendo como ela pagar. Entendi. E aí, alguns juízes, a maioria, aceita e aí não precisa pagar. Não precisa pagar. E aí também vai depender a marca dessa mala, né? Porque tem malas que, meu Deus. Tem malas que, meu Deus, exatamente. Imagina você tá viajando com uma super mala, eles quebram e aí a Azul abre a sala pra você. Não vai ser um paraíso, não. Não vai ser uma Louis Vuitton. Ai, gente. Eu esqueci o nome agora, não sei se vocês vão saber. Tem uma mala que ela é já toda deformada, amassada, que já é o brand mesmo da marca ali, né? Gente, eu não sei. Mas eu vou pesquisar. Ai, meu Deus, eu vou até pesquisar aqui agora também. Nesse caso, essa mala ela já é amassada, como que faria, será, né? Eu acho que só se quebrasse, rachasse textura mesmo, né? mesmo. Eu acho que seria pela textura mesmo, pegando e vendo que ela tá rachada e quebrada. Entendi. Ô Fer, deixa eu te perguntar. E algum contratempo de trânsito, de percurso? Se a pessoa não conseguiu chegar, aconteceu um acidente, o carro dela quebrou, alguma coisa. Isso ela tem direito ou não de outra passagem? Eu sinto muito. A gente precisa sair de casa com antecedência. Sair de casa com antecedência é um dos deveres também que a gente tem, né? Porque se você pegou um engarrafamento, se teve um acidente, se aconteceu qualquer coisa, sinto muito. Então sabe o que eu vou aproveitar? Vou aproveitar para fazer uma propaganda aqui do nosso patrocinador. Vamos lá. JK, locadora de vans e veículos executivos. Então, se você estiver indo para um compromisso, para um voo e não puder perder, já fala com ele, já chama ele, aqui no QR Code, vai passar aqui no vídeo, porque ele vai fazer o trajeto com calma, ele vai fazer o cálculo do tempo que você precisa chegar e você não vai ter problemas, viu? É isso aí, JK Locadora, eu vou aproveitem. anotar aqui também, porque eu vou precisar. Anota, Fer, pode chamar. É um apoiador aí do projeto, do Cast Transformar. Deixa eu anotar. Pode falar. Falando desse assunto de quando a gente tem, né? Quando a gente pode mudar o nosso voo. A gente tá passando por uma situação na minha casa de uma doença infecto-contagiosa que o meu filho teve e teve que cancelar a viagem e conseguimos o reembolso das passagens 100%. Olha! É um caso que a empresa aérea precisa cancelar o seu voo porque você tem impedido de viajar, porque teoricamente não se pode viajar com Covid ou com uma influenza porque você vai contaminar as pessoas. Uhum. Então, são casos que eles podem. Mas aí é um 100%. Direito ou é um bom senso? Você contou com o bom senso de quem te atendeu? Não, é um direito adquirido. É um direito adquirido. Por quê? Eu sempre falo assim, vamos tentar resolver isso administrativamente. Eu não gosto de ter processo a todo custo, né? Então, vamos tentar resolver isso administrativamente. Até porque quando eu chegar no juiz, eu quero falar, juiz, eu já tentei resolver isso aqui, ó. E não tive êxito. Então, é por isso que eu estou vindo até aqui. E aí, é mais um motivo para o dano moral. Eu perdi tempo útil da minha vida, resolvendo isso daqui, ficando, mandando e-mail, esperando em ligação e não foi resolvido. E aí, eu tive que perder mais tempo útil procurando um advogado para poder resolver isso para mim.
Entendi. Então, nesse caso, eles precisam devolver sim. E aí, se eles não devolvem administrativamente com a solicitação por ligação, aí a gente entra com o processo e fala, não posso viajar, estou impedida, não estou... não é porque eu não simplesmente decidi que eu não quero ir, então, juiz, por favor, decida e peça para que a empresa aérea me devolva tudo que eu paguei. Qual outros casos eu tô coberta, se caso eu não puder ir viajar? A doença? Doença e bom senso da empresa em algumas situações. Eu não pude viajar uma vez porque fui furtada. A empresa aérea mudou a minha passagem para 2 dias depois. Então, vai depender muito do que aconteceu e de quem vai te atender. Da análise daquela pessoa. Exato, isso vai depender muito, muito, muito. Mas eu acredito que em caso de morte, por exemplo, né? Você tem uma viagem marcada e a sua mãe, o seu pai, o seu irmão faleceu. Também são casos que dá para solicitar. Tudo a gente vai solicitar. Agora, como é que vai acontecer esse desdobramento, a gente não tem como saber. Fer, sobre documentos. Esquecer o RG, passaporte, no caso de viagens internacionais, como que funciona? Porque a gente consegue tirar, né, esse documento assim mais rápido, mas pode acontecer de não sair no mesmo dia, porque o voo era, sei lá, no final do dia, enfim. Como que funciona? Você fala, se não tiver pronto, se não tiver pronto. Olha, esqueci o documento em casa. Esqueci o documento em casa. Nossa. É um sinto muito. Mas um sinto muito, muito grande, porque o documento é exigência, é dever do passageiro apresentar a documentação correta. Então, assim, é um sinto muito, muito grande. Você não vai embarcar. Mas aí, no caso de furto desse documento? No caso de furto, aí você apresenta o boletim de ocorrência. E o que eu sempre recomendo, liga na empresa aérea antes e fala, é o seguinte... Eu tenho uma viagem assim e meu documento eu passei por um furto. Eu só tenho um boletim de ocorrência. A maioria das empresas aéreas aceitam um boletim de ocorrência. Ah, tá. A maioria aceita. Tem dúvida, Van? E se eu tiver um documento online? Se eu tiver, por exemplo... O digital? Eu tenho todos eles escaneados no meu Drive. Se eu furtou, mas eu tenho ele digital. Eles aceitam também, mas você vai precisar do boletim de ocorrência. Mas eu posso levar os dois. Você pode levar os dois? Eles vão aceitar. Mas aí no caso de voo nacional. No caso se de voo nacional. Se eu precisar do passaporte, por exemplo. Aí não pode ser. Não, aí não pode. Aí tem que ser aí você vai mesmo. aí você vai ter que conversar com a empresa aérea para ver o que é que eles vão conseguir fazer para você. Porque vai ter empresa aérea que vai falar, não, você vai ter que registrar que você perdeu o passaporte e... Nossa, mas aí vai ser um problemão. Porque às vezes ela aceita aqui, depois lá. Quando eu chego lá. No país. Aí vai depender de outro atendimento. Vai depender de outro atendimento. A minha tia, esses tempos, teve o passaporte furtado, acho que na Espanha, não lembro onde. Ela teve que tirar outro passaporte lá mesmo. Nossa. Pra poder andar lá dentro e vir embora. Pra poder sair do aeroporto. Tem que tomar o maior cuidado. E, por exemplo, a Van falou sobre documentos escaneados, um PDF dentro do arquivo. Mas e os aplicativos agora do governo? Que é o documento digital, é normal. Gente, os aplicativos do governo é uma incógnita ainda. Porque assim, eles criam pra facilitar pra gente, mas na hora que você precisa e mostra... Nem todo mundo aceita. Nem todo mundo aceita. Então, assim, eu particularmente não recomendo você viajar só com isso. Eu recomendo você sempre ter um documento. E assim, sempre ter um documento, viajar com alguma coisa que você pode perder e deixar algo que você não pode perder guardado. Então, eu tenho uma carteirinha de estudante porque eu faço pós-graduação. Eu uso a minha carteirinha de estudante e deixo um outro documento guardado, que se caso eu perder a carteirinha de estudante, tá tudo bem, não tem problema. Entendi. Ah, legal. E aí, você falou várias vezes aqui do seu bebê. É um bebê ainda, né, Fer? Como que é trabalhar, deixar na escola? Como que funciona essa sua rotina? Gente, é uma loucura. Às vezes eu falo, hoje eu queria alguém pra ser eu. Às vezes eu falo, Alexa, lava a louça pra mim, limpa a casa. Mas assim, hoje eu entendo que é tudo demanda de organização. Apesar da gente saber que uma criança é imprevisível, um bebê de 10, 11 meses é imprevisível, né? Mas eu fiquei 8 meses só... Em função do meu filho, né? Sendo mãe exclusivamente, eu tive essa oportunidade. Eu até me emociono. Ai, meu Deus. Tive essa oportunidade de ficar com ele 8 meses, o dia todo. E foi muito bom, engrandecedor pra mim, assim, imensamente. Não vai chorar, porque eu tô Não, não vou chorar que vai borrar minha maquiagem. Essa semana tá difícil pra mim. E aí eu voltei a trabalhar, ele é de dezembro, eu voltei a trabalhar em agosto.
Não vou dizer que nesse meio tempo eu não trabalhei. Porque assim, eu trabalhava aos finais de semana, enquanto meu marido ficava com ele. Meu marido trabalha fora, ele também é advogado, associado no escritório aqui de Rio Preto. E no começo eu lutava muito. Então, quando o Luca dormia, eu saía correndo e falava assim, não, eu preciso trabalhar agora. Dava 20 minutos, ele acordava. E aí eu tava lutando, até que uma hora eu falei assim, eu não vou mais lutar, se der bem, se não der eu faço no final de semana, e vai ser assim. Quando eu aceitei isso, melhorou muito. Porque daí eu não tinha o desgaste de não ter o controle daquela situação, que eu queria trabalhar naquele momento, eu não podia trabalhar naquele momento. E aí foi até melhor, porque ficou até mais leve. Quando ele entrou na escola, em agosto, que ele vai meio período agora, eu tenho todo o período da tarde para poder trabalhar. Então, de manhã eu fico com ele, organizo as coisas lá em casa, dou almoço, dou banho, levo na escola, ele foi pra escola, à tarde eu sento e trabalho. Mas durante esse período que eu fiquei exclusivamente na maternidade, eu perdi trabalhos, assim. Você já trabalhava nessa área ou foi por isso que você fez a transição? Não, eu já trabalhava nessa área. E o engraçado, Lilian, é que o comentário que eu fiz pro meu... Na época ele era meu namorado, né? O meu namorado, quando eu trabalhava na multinacional um dia, eu lembro que assim, era 7 horas da noite, assim, tava escuro, eu tava exausta, eu olhei pra ele e falei assim, não tem como colocar uma criança no meio disso aqui. Olha a loucura que a gente tá vivendo. E aí depois veio o Luca. Ele veio 2 anos depois, ele é de 2023, ele veio no final de 2023, e isso foi 2022, maio de 2022, mais ou menos. Mas não tinha como mesmo. Mas Ai, desculpa, pode falar. Não, eu ia te perguntar assim, e hoje, você consegue imaginar sua vida sem ele? Imagina! É bem assim, né? Como era tudo corrido sem sentido, e hoje é tudo corrido com Não sentido. tinha sentido nenhum, era uma correria que eu olho e falo assim, por que eu corria tanto? Não é, Ô, Fer, e você falou sobre perder trabalho, né? Como a sociedade ainda é injusta, né? Com a maternidade, com as mães, né? Porque assim, cobra que a gente evolua e seja uma boa profissional. Então, quando bate um trabalho na sua porta, vem pelo seu profissional, quem a Fernanda é, a carreira da Fernanda, né? Os casos que você já ganhou, com certeza bateram lá na porta por uma indicação. Enfim, só que na hora que você pede um tempinho a mais, ou às vezes, né, com relação a outro profissional, porque você tem também a função mãe, o mercado às vezes ainda é injusto, né? o mercado assim, eu passei pouco, né, por isso, mas passei por algumas situações em que eu falava pra pessoa, olha, tô com uma criança pequena de 40 dias, tô com uma criança pequena de 2 meses, 3 meses, sou sozinha, então eu não consigo fazer o seu processo logo. Eu vou fazer dentro de 20 dias a 1 mês, mais ou menos. Eu sempre dou um prazo máximo que eu posso estourar, mas sempre tento trabalhar dentro do prazo mínimo, né? E aí a pessoa falava, então eu não quero. Eu falava, tudo bem. E aí é que eu pensava, que eu sempre falo assim, não é pra ser. Não é pra ser meu cliente. Às vezes não ia dar certo, e aí ainda não ia ser legal, então não é pra ser. Então tudo bem, é verdade. São 2 situações, porque nós estamos vivendo numa sociedade hoje muito imediatista, a gente quer tudo pra ontem. E muitas vezes, então não quero, não, vem até de mulheres, E foi. de outras mães. E foi. Pois acredite, e foram de mulheres. Se são mães, eu não sei, mas foram de mulheres que falaram, então não quero. Falei, Olha tudo só. bem. E é bem isso mesmo, a questão do imediatismo, né? Da sociedade. Porque assim, a gente... Porque você não ia perder um prazo, a pessoa não ia perder a causa por conta desse pouquinho de tempo. Era, na verdade, quase que um capricho de querer, não, agora. Eu tô te pagando, né? Mais ou menos assim. Eu quero logo entrar com esse processo. E assim, como se eu entrasse com o processo amanhã e fosse resolvido assim, rápido. A partir do momento que eu entro com o processo, não depende mais de mim. Tudo que vai acontecer ali, eu não falo, eu falo no sentido de não depender de mim, no sentido de andamento processual e prazo processual. Sim. Então, assim, quem vai movimentar, quem vai decidir se vai mexer nesse processo hoje, amanhã, daqui 1, 2, 3 meses? É a vara. E isso que ele comentou é um peso grande, porque eu tava trabalhando, né, com 2 pessoas recentemente até agora, e aí eu falei assim, tava conversando com a minha mãe, e eu falei assim, mãe, eu não vou conseguir fazer tudo dentro desse prazo, porque a minha rotina é diferente, eu tenho 2 filhas e aquela coisa tudo, só que eu não posso nem falar isso pras pessoas.
que eu não vou conseguir porque eu tenho 2 filhas. Porque a pessoa não quer nem saber se eu tenho 2, 3 ou 1. Não é? E eu não sei injusto. você, Dai, mas eu me comparo assim. Gente, a régua da comparação minha é constante. Ai, mas a fulana tem uma filha pequena e ela tá fazendo pós-graduação e ela trabalha não sei o que. O que eu tô fazendo aqui que eu não tô fazendo isso o tempo todo? Eu me questionei hoje de manhã ainda. Eu até falei com a Ali quando eu cheguei aqui, falei assim, nossa, Ali, ontem eu não tinha condições de te responder, porque assim, é uma correria, é uma loucura. E aí eu parei hoje de manhã e fiquei pensando assim, gente, será que eu tô muito mole? Sei lá, eu comecei a me questionar, porque assim, eu realmente não tinha condições, mas parece que a outra consegue. Não é? A mania de olhar pra grama do vizinho, né? E a gente não sabe, né? Como A é que gente é a não grama do sabe, às vizinho. vezes a nossa tá bem mais verdinha, a dela é sintética. A nossa é natural, É Bela. verdade. Mas não dá pra ter tanta cobrança. Nós mesmas nos cobrando. Calma, né? Vamos E devagar. passa tão rápido. Sim. Nossa, passa tão rápido. Vai fazer 1 ano. Como você tá se sentindo? É muita loucura. Emocionalmente abalada. Vai chorar de novo? Gente, é uma mudança, assim, eu não sei falar. É muita coisa. É uma evolução muito grande. Mas, assim, uma felicidade muito, muito grande, muito, assim. Em saber... A gente, quando meu filho nasceu, a gente passou por várias coisas. Não foram... Ele nunca ficou em UTI, graças a Deus, como a sua filha que você contou. Mas, assim, o meu filho nasceu com alguns problemas e a gente passou os 6 primeiros meses de vida correndo atrás dele em vários profissionais. E aí, meu marido, a gente tinha muito medo de não aproveitar esses meses preso naquilo de, ai meu Deus, ele tem que fazer isso. Ele tem que ir na fono, ele tem que ir no osteopata, ele tem que ir pra fisioterapeuta, e ele tem que ir no neuropediatra, e foi. Então, assim, a gente tinha muito medo de olhar pra trás e falar assim, a gente não aproveitou, os 6 ele teve alta no neuropediatra agora. Então, literalmente, agora que acabou todos os profissionais que ele vai. Os outros ele teve antes. A gente tinha medo de olhar pra trás e falar assim, a gente não aproveitou os primeiros meses de vida dele, porque a gente tava tão assim, ele precisa melhorar logo, isso precisa passar, mas não. A gente Vocês aproveitou, conseguiram. a gente conseguiu, a gente sentou e conversou e falou assim, a gente tá fazendo e dando pra ele o melhor que a gente tem aqui. Se fosse preciso, como a gente cogitou até ir pra São Paulo. Então, o que tá dentro do que a gente pode fazer, a gente tá fazendo. Agora a gente vai deixar, vamos confiar nos profissionais e vamos aproveitar ele. E assim, foi maravilhoso. Depois que a gente teve essa conversa, foi ótimo. E sua Ótimo. rede de apoio, porque você era do Mato Grosso, sua família toda e a do seu marido é de lá? Ou não, você tem rede de apoio aqui? Aqui a gente tem a minha cunhada até a metade do mês. Ela vai embora? Ela vai. Oh, meu A minha cunhada vai embora. A minha cunhada é uma super rede de apoio pra gente, em todos os sentidos. Desde ficar com o meu filho, até quando a gente chegou do hospital, levar comida pra gente. Além disso, a gente tem também as minhas amigas do prédio que ajudam bastante, né? Ajudaram a gente em várias coisas. Mas assim, falando em família mesmo, a gente não tem. E a gente esses dias conversou sobre isso. Tá tudo longe. A minha família inteira é do Mato Grosso, a minha família mora no Mato Grosso e a família do meu marido moram pro interior, então pelo menos 2 horas daqui. Então, assim, realmente da parte da família, a gente não tem rede de apoio. A minha mãe veio quando meu filho nasceu, ficou 1 mês aqui com a gente, ajudou muito. Mas a primeira semana foi só a gente. Ela chegou depois porque eu tive parto normal, então eu não sabia quando ele ia nascer. E aí, ele nasceu 1 semana antes da minha mãe vir. Não tinha como mudar a passagem de avião. Então, a gente ficou 1 semana sozinho. Mas assim, a gente aprendeu a conviver sem a rede de apoio. E vou ser bem sincera, não é tão ruim quanto parece. Não é. Eu acho que depois que tá maiorzinho, até a gente começa a sentir mais essa necessidade. Mas bem bebezinho, nossa, depois que todo mundo saiu da minha casa, foi um alívio, porque você quer fazer do teu jeito. Eu pelo menos confiava muito nos médicos ali, e aí é mãe falando uma coisa, sogra falando outra, papagaio outro. Gente, é uma loucura. Eu não queria ninguém em casa. Meu Deus do céu. Eu não atendia telefone pra não correr o risco de ter uma mensagem. Que hora que eu posso ir? Não, mas a gente não recebeu visita, a gente não quis, a gente não chamava. Esses dias me perguntaram, como é que você fez com as visitas? Eu falei, não fiz, eu não recebi, eu não chamava.
E aí a gente descobriu que tava tendo um surto de Covid quando ele foi fazer o teste do ouvidinho, a mulher do hospital falou pra gente. E eu até tinha chamado 2 casais de amigos pra ir lá em casa, mas eu desconvidei. Foi a deixa que você precisava. Eu desconvidei. E assim, a gente aprendeu a conviver sem rede de apoio, a gente pretende ter mais um filho, e a gente já sabe que não vai ter, né? Que é só a gente, e que a gente vai se virar, a gente vai dar Vocês conta. pretendem continuar aqui na cidade, então, São José do Rio Preto? O destino a Deus pertence. Por enquanto, a gente Os planos são. Os planos são. Por enquanto, a gente tá aqui. O meu marido trabalha há muitos anos no mesmo lugar aqui em Rio Preto. De qual área que ele é? Ele é do direito Ele é do direito tributário. tributário. Ele trabalha no Henrique Melo. Ele é associado no Henrique Melo. No E que são áreas totalmente diferentes, que inclusive eu não entendo nada de direito tributário. Eu não consigo nem conversar com ele. Às vezes ele me conta alguma coisa, eu falo... Aham. Entendi, tá bom, é isso. Muito interessante também, eu acho, essa área dele, porque eu percebo que a gente tem uma visão, às vezes, um pouco fechada sobre o tributo. Eu tenho que pagar o tributo, eu tenho que pagar o tributo. Mas não tem só isso. Você pode fazer recuperação, né, de tributo. Saber o que você pagou a mais e recuperar o dinheiro que você pagou. Tem muita coisa interessante. Então, assim, por enquanto a gente pretende ficar por aqui. A gente tá bem instalado, ele tá com o emprego dele, a gente tá no nosso cantinho, tá tudo certo. A gente gosta de morar aqui. A gente gosta do Rio Preto velho quente, a gente gosta do Rio Preto Mas falando você veio de terra quente. porta. Falando porta, porteiro, portão, a gente gosta. Então, você não tem tanto sotaque, assim, é do Mato Grosso ou você veio construindo, assim? Não sei. Eu acho que eu tenho sotaque sim ainda, gente. Pra mim que eu tenho. Do R eu não senti, Você tá falando que eu não puxo um porteiro, portão? Não, eu acho puxa. que eu fui desconstruindo mesmo. Ah, tá. Porque eu acredito que quando eu morava lá, eu tinha, assim, principalmente quando eu deveria ter os meus 15, 16 anos, assim. Mas acho que foi uma desconstrução mesmo. Olha. É linda. Você fala super... Fala não tem mesmo, fala lindamente. linda. É linda, é maravilhosa, Obrigada. simpática. Ai, gente, tô apaixonada aqui. Fiquei emocionada com você, Fer. Obrigada, viu, por ter aceitado o convite, por estar compartilhando com a gente, trazendo tanta informação, que pra gente que não é da área, Sim. nossa, valeu muito. O quanto é importante, né? A gente ter o conhecimento, pelo menos... E sabendo um pouquinho, né? Porque a gente sabe que o conteúdo aqui do podcast, ele é para te dar um start, para você pesquisar um pouco mais a fundo, né? Para você que tá em casa nunca escutou falar, começa assistindo aqui com a gente sobre um assunto, vai ver o quanto de informação, né, contém, mas o quanto a gente tem de direitos, de deveres, e que a gente tem que ir atrás, e que a gente tem que pesquisar, a gente tanto tem que ficar consciente da nossa parte, quanto a gente tem que saber tudo aquilo que as pessoas, às vezes, e companhias e empresas força a gente, né, a uma situação, e a gente não precisaria estar passando por aquilo. Sim. Exato. Inclusive, já passa suas redes, seus contatos, como as pessoas podem te encontrar. Ai, bem lembrado, Dai. No meu Instagram, eu publico sempre que dá, né? Porque lembrando que eu também sou mãe. Exato. Sempre que dá, vírgula, sobre direito do passageiro aéreo. Eu coloco alguns stories informando, contando situações que eu passei. Então, ontem, por exemplo, eu contei sobre a doença infecto-contagiosa e sobre a devolução da passagem, né? Que a gente solicitou. E publico também explicando novas regras, o que tá acontecendo, a título informativo. O meu Instagram é Fernanda Rosa B _. Por lá a gente consegue por lá te chamar, você te consegue me contratar, chamar. chamando Isso, direct. WhatsApp, e-mail, lá tem tudo disponível. Quer deixar o seu WhatsApp falar no vídeo? Pode falar. Posso, claro. DDD de Rio Preto, 17 99156 1746. Certinho, gente, vai viajar. Tiver alguma dúvida, já faz uma consulta com a Fernanda. Depois, teve algum contratempo, viaja. Não perca a sua viagem. Compra lá meia dúzia de pecinha. Pra se manter e, manda um direct pra Fernanda. E principalmente, não tenha medo de, se você se sentiu prejudicado, saber, né, até onde você tem o seu direito. Sim. E não achar que porque você vai entrar com o processo, a empresária vai te marcar e vai te impedir de viajar com ela. Isso, bem importante. Não fica impedido, não fica lá numa lista vermelha, não nada. existe. Até o que eu sei, existe uma lista, mas assim, para advogado que entra com processo contra a empresa aérea, quando não tem direito. Então, é basicamente o advogado falcatrua. Eu sei que existe para advogado. Mas ainda assim, não é uma questão de impedimento para viajar, gente. Isso é direito... Eles só vão te dificultar de embarcar. Isso é direito de ir e vir. Eles vão dificultar acordo processual com você. É isso, é só. Mas o seu voo, o seu embarque continua normal. Não existe isso. E assim, eu já encontrei 1, 2, 3, 4, 5 pessoas
pessoas que falaram pra mim, eu não vou entrar com processo, eu viajo muito. E eles vão me marcar. Eu falei, tá bom. Ah, sim. E você entra tanto para contratempo, algum, né, direito da pessoa no nacional, quanto no internacional. Isso, inclusive é muito importante, foi muito importante essa pontuação sua. Voo internacional também entra com processo. Muita gente me pergunta isso, né, porque a empresa aérea não é daqui do Brasil, mas a grande maioria, 80%, 90% das empresas aéreas internacionais têm sede no Brasil. Ah, Olha. que legal. Sim. Então, toda e qualquer coisa que acontecer ali dentro do aeroporto, pode. Pode, Pelo menos tirar a dúvida, né? Pelo menos tirar uma dúvida pra saber, né? Uhum. Olha, tá certo, tá correto, essa postura foi correta, fui muito prejudicado, realmente tenho algum direito, sim, vale a pena. Sim, legal. Vamos aproveitar, porque olha só, mães, empreendedoras, mulheres que trabalham. Falar do Clube de Elite, amiga. Vamos, verdade! Não é? Clube de Elite, nosso mais novo parceiro, está conosco aqui no podcast, apoiando as nossas entrevistas, o nosso Sim. projeto. E eles aqui, a Juliana Pardo, né, que é a CEO do grupo de Elite. Esteve aqui no podcast semana passada. Semana foi, né? passada foi ao ar. Ah, vamos ver, não sei que dia que quando foi. Esse vai demorar um pouquinho. Mas já tá no ar o episódio da Ju. Ela Isso. falou assim, trouxe também muitas informações. O Clube de Elite, gente, traz conhecimento pra gente se atualizar. Tem pra tudo ali. Então, Isso. procure a Ju, né? Fazer conexões, você que é empreendedora. A Fernanda, fica também a chance aí de você se conectar com a Juliana, com o Clube de Elite, porque é um clube de mulheres empreendedoras que a intenção não é só uma troca de cartãozinho de network, é uma ajudar a outra, pegar na mão e se alavancar. Então eu vou vestir a camisa daquela minha parceira, tanto que ela vai vestir a minha também. Hoje mesmo já recorri várias vezes lá no grupo. Ah, que bom! E temos mais 2 parceiros aqui do podcast também. Inclusive, se você for viajar e precisa de roupa confortável, M-Mag. Nossa, M-Mag é verdade. Já viajei algumas vezes com a Aerolook. É verdade. Adorei. Sim, e tem clientes que falam assim, Aerolook, porque é super confortável, estiloso, porque a gente também quer estar no estilo, não é verdade? Inclusive, peças tal mãe, tal filha, olha que linda. Pra você fazer as suas fotos. Sabe que a gente foi com o look tal mãe, tal filha na última viagem mesmo com as meninas, as comissárias viram assim, nossa, todas vocês vestidas iguais, sabe? Aí convidaram as meninas para tirar foto lá com o piloto, na cabine, foi muito legal. Então, entre em contato também, @mmag_oficial. E o QR Code aí. Tem QR Code. A Oice Cremes, marca própria de creme hidratante corporal, né? Uma marca própria aí de São José do Rio Preto. Se vocês estiverem procurando produtos presentes, procurem eles também. Também já recorri. E vinhos, cremes e vinhos. É verdade. É isso, obrigado, viu, por ficar conosco aqui até o final, em busca de Mais informação. E estamos aqui com vocês. Se tiverem dicas, alguma informação que ficou faltando ainda no vídeo, coloca aqui pra gente, a gente encaminha pra Fernanda. A Fernanda sempre fica atenta lá pra responder também. Deixa aqui nos comentários e Isso. aproveitem para assistirem todos os outros nossos episódios que estão incríveis. É isso, terminamos. Beijos!